faz isso? Quais são as fases? Qual é esse algoritmo que é utilizado pelo controlador de carga para carregar e otimizar o carregamento da carga de uma bateria? Isso aqui é um gráfico de uma bateria de chumbo ácido que o fabricante nos passa dizendo como ele deseja que a bateria seja carregada de tal forma que a bateria tenha a maior vida útil possível. Então vamos imaginar o seguinte, para entender esse gráfico é bem simples. Vamos imaginar aqui, bom, primeiro que esse gráfico aqui ele tem a tensão, que é essa curva aqui, e tem a corrente no mesmo gráfico, ambas em função do tempo, tá ok? Então vamos imaginar que eu tenho uma carga inicial, uma tensão inicial dessa bateria, que a bateria esteja praticamente descarregada, e eu começo a carregar essa bateria, o controlador de carga começa a carregar essa bateria. O que o fabricante pede? Olha, eu preciso de uma corrente alta no início, de 10 amperes aproximadamente. Ou seja, o controlador de carga já sabe isso aqui. Então ele vai mandar 10 amperes para a bateria e obviamente quando ele está jogando essa carga de choque na bateria, que nós chamamos uma carga de choque, é uma corrente de choque, o que vai ocorrer? Essa corrente, ela vai começar, ela é aplicada e a tensão, obviamente, à medida que essa corrente é aplicada, em função do tempo, essa tensão irá aumentando gradativamente até chegar a aproximadamente 14,4 volts. Nesse ponto, a bateria já carregou aproximadamente 80% da carga dela, tá ok? Essa fase corrente constante de 1 a 3 horas é porque depende do tamanho do sistema fotovoltaico, depende do tamanho do seu banco de baterias, depende do tamanho, a quantidade de painéis fotovoltaicos que você tem disponível. Mas pense em função da carga. Aproximadamente 80% da carga da bateria será feita com essa corrente maior, essa corrente de choque, que nós chamamos de em torno de 10 amperes, que é o valor dela. Após chegarmos aos 14,4 volts, o controlador de carga muda a lógica dele. O que ele faz? Ele inverte. Ele mantém a tensão constante em 14,4. E obviamente, se eu estou aplicando uma corrente, se eu continuasse aplicando a mesma corrente, o que aconteceria com essa tensão? Ela ia subir, subir, subir até explodir a bateria. Então o que o controlador de carga faz? Ele continua aplicando para manter essa tensão constante agora nessa nova fase, ele vai diminuindo vagarosamente a corrente para manter essa tensão constante. Até eu conseguir 100%, 80% na etapa anterior, com mais 20% dessa etapa, eu tenho 100%, a minha bateria está completamente carregada. Só que a bateria, lembre que ela, pelo processo químico que ela sofre no seu interior, por razões próprias da bateria, pela característica da bateria de chumbo ácido, vai continuar o processo químico e ela vai começar a descarregar naturalmente, a conhecida autodescarga que nós vimos nas últimas aulas. Para que isso não ocorra, o controlador de carga, agora ele inverte mais uma vez a lógica, ele diminui mais ainda a corrente, menos do que 1 ampere, em torno de 0,5, 0,6 amperes, ou seja, menos do que 1 ampere, e mantém essa tensão de flutuação. Na verdade, ele flutua um pouco essa corrente, que naturalmente vai fazer com que essa tensão flutua. E aí eu tenho a chamada tensão de flutuação, que vai manter a bateria totalmente carregada, em torno de 13,8 volts, tá ok? Inclusive, sistemas fotovoltaicos, não é bom você desconectar o painel fotovoltaico do banco de baterias, porque é bom que as baterias, mesmo que você não vá utilizar por um tempo, ou, por exemplo, tem alguns sistemas de telecomunicação que praticamente eles funcionam o tempo todo conectados ao próprio grid. Eu só utilizo o inversor, no caso aí seria um inversor híbrido, quando realmente eu não tenho energia elétrica, então ele funciona como um backup, como uma reserva. Mesmo assim, nós deixamos conectados o tempo todo. Às vezes fica um sistema desse praticamente 1 ano ou mais sem utilizar a bateria. Ou seja, ela vai ficar o tempo todo nessa tensão de flutuação, o que mantém a vida útil da bateria. Quanto mais tempo uma bateria estiver na tensão de flutuação dela, quanto mais tempo ela estiver carregada, maior será a sua vida útil. Agora nós vamos explicar como funciona o Maximum Power Point Tracker, ou seguidor do ponto de máxima potência, MPPT, Maximum Power Point Tracker,
ou SPMP, traduzindo, né? Vamos traduzir aqui, seguidor do ponto de máxima potência em bom português. Como é que funciona isso? Quando um controlador de carga, ou um inversor, no caso dos inversores que possuem, os inversores híbridos, por exemplo, todos os inversores híbridos da Bluesun já possuem essa função MPPT no inversor. Você não tem nem como escolher com ou sem. Os controladores de carga mais modernos também todos eles possuem o máximo PowerPoint Tracker. E os inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede, os sistemas on-grid ou grid-tie, como alguns preferem, ele já tem também essa função MPPT. E o que significa essa função MPPT? Na verdade, esse aqui é o gráfico do meu painel fotovoltaico. Imagine que eu tenho aqui uma tensão em que, para gerar o máximo de energia, esse painel fotovoltaico, nesse ponto de máxima potência, que é o joelho do gráfico, ele teria que estar trabalhando em torno de 17 volts para essa condição aqui. Tá? Imagine que, por exemplo, aqui eu estou a pleno sol. Se por um acaso entrar uma nuvem aqui, já muda completamente e o MPPT irá buscar também o ponto de máxima potência. É por isso que eu vou conseguir, com o sistema, com um controlador de carga que tem esse seguidor do ponto de máxima potência, aproximadamente 20 a 30% a mais energia será gerada. Então, por exemplo, nesse caso, como é que funciona? O controlador de carga que tem esse algoritmo tem uma função, ele é muito simples. Ele funciona da seguinte forma: ele faz testes, tentativa e erro. Como? Ele vai aumentando e diminuindo essa tensão e verificando isso aqui em décimos de segundo. Ele faz a cada décimo de segundo um teste como esse, e ele vai fazendo decréscimos e acréscimos de tensão pequenos, muito pequenos, 17.1, 17.2, 16.9, e vai alterando e vai verificando a potência que foi gerada pelo sistema. Então, por exemplo, ele vai aumentando digamos que ele não sabe que o ponto de máxima potência nesse caso é 17 volts. Digamos que ele está com 16. Só que se ele tem o seguidor do ponto de máxima potência, ou MPPT, o controlador de carga vai buscar esse ponto de máxima potência. Ou no caso do inversor, ou um inversor híbrido, ou um inversor conectado à rede. Ele vai buscar o ponto de máxima potência. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar, digamos que ele esteja aqui, ó, ele não está no ponto de máxima potência, nesse ponto do gráfico, o ponto de máxima potência é aqui. Digamos que ele esteja nesse ponto. Ele começa a aumentar, por pequenos acréscimos, a tensão do sistema e vai verificando se a potência vai aumentando também. E vai pequenos aumentos. Pequenos aumentos. Aí ele chega nesse ponto de máxima potência, mas ele ainda não sabe se ele está ou não no ponto de máxima potência. O que o algoritmo faz? Dá um acréscimo a mais ainda de tensão. Quando ele dá um acréscimo a mais, o que ele percebe? Que a potência do meu sistema diminuiu. Ou seja, ele volta. Em vez de ele continuar aumentando a tensão, ele volta um pouco a tensão e fica orbitando ao redor desse ponto. Ou seja, ele está o tempo todo buscando o ponto de máxima potência. Digamos que eu tivesse, por exemplo, uma nuvem que estivesse entre o Sol e o sistema fotovoltaico, certamente essa curva cairia aqui para baixo e ele iria buscar rapidamente o ponto de máxima potência. Ah, mas e quando eu não tenho, Roberto, o ponto de máxima potência? Qual é a tensão que vai trabalhar o meu sistema? Ela vai trabalhar na tensão do banco de baterias. Ou seja, se eu estiver trabalhando com um banco de baterias de 12 volts, ele estaria trabalhando aqui o tempo todo. Perceba que eu estou muito longe do ponto de máxima potência do sistema. É por isso que um controlador de carga sem o MPPT é o controlador de carga burro. Ele não consegue perceber se o sistema está se está conseguindo gerar o máximo de potência que ele pode ou não. Ele simplesmente mantém a tensão do banco de baterias. Hoje, se nós fizermos uma análise do custo do painel fotovoltaico e do custo do controlador de carga, que caiu muito, se eu estou dizendo que se eu tenho um sistema fotovoltaico que tem a função MPPT no seu controlador de carga, naturalmente eu posso dizer que eu vou utilizar em torno de 20 a 30% menos painéis fotovoltaicos. Ou seja,
Hoje ficou mais caro o painel fotovoltaico do que o controlador de carga. É por isso que nós sempre passamos para os nossos autorizados que utilizem controladores de carga com o sistema MPPT, porque você vai economizar de 20 a 30% de painel fotovoltaico. Vamos conhecer um pouco, iniciar os nossos estudos sobre os inversores autônomos para sistemas isolados ou autônomos, né, off-grid. Muito bem. Sistemas, o inversor, qual é a função principal do inversor? O inversor, nesse caso, deixe bem claro, é um inversor autônomo, não é um inversor de um sistema conectado à rede, é um inversor para um sistema isolado. A função dele, como o sistema fotovoltaico vai me gerar a tensão em corrente contínua, ele vai me gerar em corrente contínua, ele não gera em corrente alternada. O que o inversor vai fazer? Ele vai transformar a corrente contínua, que chega do banco de baterias, e vai transformar de corrente contínua para corrente alternada e vai jogar a tensão para a tensão de corrente alternada. Geralmente nós utilizamos 220 volts. Então nós utilizamos para a entrada em torno de 24 volts, obviamente corrente contínua, e para a saída desse inversor costumamos utilizar 220 volts e obviamente a corrente será alternada, que é o mais comum nos eletrodomésticos atualmente. Inclusive nós costumamos dizer nos projetos que às vezes alguns clientes nos falam: eu tenho uma geladeira de corrente contínua, eu tenho uma televisão de corrente contínua. O que nós costumamos falar é o seguinte: esquece tudo isso aí, trabalha com geladeiras modernas, geladeiras de marcas conhecidas, que você tem peças, é muito mais fácil encontrar peças do que você trabalhar com equipamentos que já estão obsoletos e que são de corrente contínua, ou seja, você não consegue encontrar uma assistência técnica e peças tão facilmente. É por isso que nós indicamos o uso de inversores, para que possamos transformar a corrente contínua em corrente alternada. E você pode, obviamente, utilizar os eletrodomésticos mais comuns, como geladeiras, televisão, todos em corrente alternada. E um detalhe importante é que ele vai gerar uma energia, porque essa energia gerada pelo inversor, no caso aqui o senoidal, é uma energia muito pura, ela não tem ruídos. É diferente de uma energia que vem do grid, que vem da rua, por exemplo, de um sistema conectado à rede. O sistema conectado à rede, a energia é muito pior do que vai gerar um inversor como esse aqui. Tem vários tipos. Hoje nós temos os híbridos também, mas até um tempo atrás nós falávamos dos inversores que tinham ondas modificadas, tá? Que é esse caso aqui, geralmente quando não tem desenhado uma senoidal, tá? É um padrão. Quando não tem desenhado a senoidal, o inversor é um inversor de onda modificada. Tinha uns de onda quadrada, mas nós nem utilizamos mais, eu não vou nem falar sobre ele porque estão absolutamente obsoletos. Então, praticamente, na prática hoje, se você for procurar um equipamento como esse, você vai encontrar o de onda modificada e o senoidal pura. Volto a dizer, nós sempre recomendamos o senoidal pura, porque eu posso trabalhar com qualquer tipo de equipamento, né? E agora está entrando no mercado muito fortemente os inversores híbridos, que nós estamos utilizando tanto para sistemas fotovoltaicos isolados, como também backup para sistemas conectados à rede. Ou seja, eu consigo, utilizando esse inversor, ele já tem um relé que, no momento que acaba a energia, automaticamente ele conecta determinados eletrodomésticos. Dificilmente nós colocamos a casa inteira, obviamente, né? Porque eu teria que ter um banco de baterias muito grande, mas ele automaticamente conecta por exemplo, uma televisão, algumas lâmpadas, diretamente ao banco de baterias, que vai ser um backup. É um grande sucesso mundial de vendas hoje, esses inversores híbridos aqui. E uma outra vantagem, os sistemas que nós estamos montando hoje, sistemas isolados, nós não estamos montando com o inversor mais o controlador de carga separados. Esses inversores híbridos, eles já têm embutidos nele o controlador de carga também, ou seja, fica muito mais fácil. Eu simplesmente conecto os painéis fotovoltaicos
nesses dois bornes aqui e conecto nos dois bornes de baixo o banco de baterias e meu sistema está praticamente conectado. E também conecto, obviamente, a entrada de corrente alternada para que ele possa saber se está ou não, se tem ou não energia elétrica no grid. Se por algum motivo a energia elétrica no grid acabar, por alguma razão, automaticamente ele fecha um relé e começa a utilizar para esses eletrodomésticos da casa, ou para essas lâmpadas da casa, que foram previamente determinados, ele vai enviar essa energia do banco de baterias, mantendo a funcionalidade da residência. Então vamos conhecer um pouquinho sobre os dois tipos de onda mais comum, que é o inversor de onda modificada e o senoidal pura, que nós sempre recomendamos. Muito bem. Esses dois gráficos aqui eu consigo expressar. Perceba o que é uma onda senoidal pura. Ela é uma onda perfeita. Nesse tipo de onda eu consigo utilizar qualquer equipamento eletrodoméstico, seja ele qual for, e é uma energia muito boa. É uma energia que fará com que os seus eletrodomésticos terão uma vida útil até maior do que um equipamento que esteja obviamente conectado à rede, que tem muitos ruídos. A energia, infelizmente, em grande parte do nosso país, a energia é muito ruim. Basta você colocar um osciloscópio para analisar e você vai ver que o osciloscópio vai demonstrar que a energia é ruim. Já se você utilizar num inversor senoidal puro, você vai perceber no osciloscópio uma onda como essa, absolutamente perfeita. E você tem o inversor que tem a onda modificada, percebam? Ela é uma aproximação dessa aqui, mas ele não é uma onda senoidal puro. Ele pode ser utilizado com alguns equipamentos, mas ele tem muitas restrições. E hoje o custo-benefício, esse equipamento senoidal puro está caindo demais o preço dele, e esse aqui o preço simplesmente não cai, ou seja, eles estão chegando próximo já, não vale a pena mais utilizar a onda modificada. E você tinha antes o onda quadrada, que ao invés de ser a onda desse tipo, ela é dessa forma aqui, ó. Ele vinha assim, de forma abrupta. Isso hoje praticamente nem se encontra mais esse tipo de inversor. Então os mais comuns são esses. Onda modificada, que tem esse tipo de onda, que há uma restrição a alguns eletrodomésticos, timers, dimers. Você tem alguns eletrodomésticos que não aceitam. Televisão, fica uma faixa na televisão, às vezes na horizontal, às vezes na vertical. Rádio também, quando você utiliza esse tipo de inversor, o rádio costuma deixar um ruído de fundo. Já no onda senoidal pura, não acontece absolutamente nada. Tanto a televisão como o rádio funcionam perfeitamente. Já que estamos falando dos inversores, nós vamos utilizar isso aqui um pouco mais à frente na parte de dimensionamento de sistemas fotovoltaicos autônomos ou isolados ou off-grid. Eu tenho dois tipos de potência que eu preciso analisar. A primeira potência, quando eu falo em inversores, é a potência nominal, que é essa potência em uso de todos os equipamentos. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a potência nominal de uma determinada casa, de uma residência, nós vamos ver isso aí um pouco à frente, eu vou pegar a potência unitária de cada eletrodoméstico e vou somar. Então, por exemplo, eu tenho uma geladeira de 200 watts, eu tenho uma televisão de mais 100 watts, então eu já teria 300 watts, e eu tenho lâmpadas que todas elas juntas gerariam em torno, precisa de uma potência em torno de 50 watts, ou seja, eu teria um total aí de 350 watts. Ou seja, essa é a potência nominal que eu tenho que me embasar para dimensionar o meu inversor, que geralmente eu coloco algo em torno de 20 a 30% a mais do que essa potência nominal, que é a somatória de todas as potências dos eletrodomésticos que eu utilizo nessa residência ou nesse projeto. Tanto projetos como sistemas isolados, como projetos de backup, que nós estamos utilizando muito. Por isso que é importante conhecer sistemas isolados. Não é só para projetar e instalar sistemas isolados, mas também nós utilizamos toda essa tecnologia e todo esse conhecimento para instalar sistemas de backup em sistemas fotovoltaicos conectados à rede.
Então é muito comum o cliente pedir esse tipo de backup, e aí nós fazemos. Nós colocamos um inversor híbrido, e para fazer esse projeto do backup nós temos que conhecer como funciona um sistema isolado. Eis a importância de saber o sistema isolado, além do que o sistema isolado é a base para o sistema conectado à rede. Se você conhece bem o sistema isolado, certamente você vai lhe facilitar muito o entendimento de um sistema conectado à rede. A outra potência que nós vamos levar em consideração é a que nós chamamos potência de surto ou potência de pico. Essa potência é uma potência que ocorre de 3 a 5 segundos em equipamentos, por exemplo, como motores, como geladeira. A geladeira, ela tem um motor, ela tem um compressor, obviamente ela tem um motor, e ela está na inércia, ela está parada. Quando essa geladeira liga, quando o sensor da geladeira pede que a geladeira ligue, obviamente ele vai ter que tirar esse compressor da inércia. Quando ele tira o compressor da inércia, a corrente sobe bastante. Hoje, aqui está falando em torno de 10 vezes, né? As geladeiras mais antigas, sim, elas geravam em torno de 10 vezes, algumas até mais. Hoje, as geladeiras modernas, elas vão gerar uma corrente de surto aí em torno de 3 a 4 vezes a corrente nominal da geladeira. E, consequentemente, como potência tensão vezes corrente, em torno de 3 a 4 vezes a potência nominal dela, tá? Para efeito de projeto, nós vamos ver mais à frente, mas eu já posso antecipar, em média, os inversores que nós encontramos mais comumente no mercado, eles conseguem suportar uma corrente, uma potência de surto ou de pico, obviamente de 3 a 5 segundos apenas, em torno, é o dobro da potência nominal dele. Então, por exemplo, um inversor que tem uma potência de 1000 watts, ele consegue suportar em surto aproximadamente 2000 watts. A maior parte dos inversores que estão sendo fabricados hoje estão trabalhando com essa relação. A potência de surto dele é de 2 para 1 em relação à potência nominal. E agora que nós fizemos uma pequena introdução nos componentes do sistema fotovoltaico isolado ou autônomo ou off-grid, nós vamos começar a tratar do dimensionamento do sistema fotovoltaico nas próximas aulas. Vamos lá.